entrego os prazeres, me separo para ti, levar-te além de nós é a missão. Propostas me surgem para servir um Deus inferior. Riquezas aos pés, tudo de bom é o que se pretende oferecer. Não me importam ofertas, tudo é vaidade. Ofereço minha vida à missão. Me entrego a ti, de coração aberto para a missão. Levar-te além de nós é a oração. Gritar bem alto ao mundo que virás. Alegre vou, onde me mandares seguirei. Não importa onde passar, seguirei. Eu me entrego à missão. Prazer eu levanto, caminho pra lá, além daqueles que já ouviram das mensagens de vida de um Deus de amor que vem trazer paz. O meu volto é a missão, levar-te a qualquer preço, pagar no que preciso for. Não importa onde passar, seguirei. Eu entrego minha vida à missão. De coração aberto para a missão. Levar-te além de nós é a oração. Gritar bem alto ao mundo que virá. Alegre vou, onde me mandares seguirei. Não importa onde passar, seguirei. Eu me entrego à missão. Me entrego a ti, de coração aberto para a missão. Levar-te além de nós é a oração. Gritar bem alto ao mundo que virá. Não importa onde passar, seguirei. Eu me entrego à missão. Eu me entrego à missão. Em um mundo turbulento, existe sempre uma esperança. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Estamos de volta em mais uma edição do seu programa Está Escrito Angola, um momento de reflexão bíblica que ajuda a aprofundar a nossa relação com Deus. Hoje vamos acompanhar uma história que mostra como o encontro com Jesus pode transformar nossas vidas. Agradecemos a você que partilha e tem acompanhado os nossos conteúdos. Queremos saber até onde esta mensagem tem chegado. Então, escreva nos comentários de onde você nos acompanha. Hoje, a nossa saudação especial vai para o Bengo. Queremos desejar um feliz sábado ao Fernando Delfim, que nos acompanha a partir do Bengo, e para a Irina Manuel, que acompanha-nos a partir de Lubango. Que Deus abençoe vocês. Continue nos acompanhando a partir das nossas páginas no Facebook União Nordeste de Angola e no YouTube também União Nordeste de Angola. Comente e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esta mensagem. E se desejar aprofundar os teus conhecimentos bíblicos, entre em contato conosco a partir do 921 24 52 95. É sempre um prazer acompanhar você. Agora vamos entrar em um momento de louvor com o grupo Sweet Communion. A vossa atenção. Pai eterno Deus, derrame as tuas bênçãos. Envolve-me, Senhor, com teu poder, para que eu possa vencer, Senhor. Se proclamou que hoje a salvação, Senhor. Por isso os anjos cantam lá nos céus. O Rei do universo então virá pra nos levar. Resta-nos preparar e com Deus vamos subir. Vem hoje entregar seu coração, não demore jamais. A noite vai, o dia vem, quando enfim se ouvirá. Amigos do meu Pai. Por isso os anjos cantam lá nos céus e todos os gemidos em coro irão louvar. Vinde-me, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos foi proclamado desde a fundação do mundo. Agradecemos ao grupo Sweet Communion pelo louvor transformador. Que Deus abençoe a vossa carreira. A Bíblia fala de um homem que buscava ver Jesus e teve um momento de transformação total da sua vida. O nosso tema para hoje é Zaqueu, desce depressa. Baseado no livro de Lucas 19, 1-10, ouviremos agora o pastor Bernardino Matequene. Não saia daí. Olá, querida família, é sempre motivo de alegria. Eu estou aqui feliz em saber que mais uma vez, mais uma noite, o Senhor nos guiou, nos guardou e permitiu
que cá estivéssemos para partilharmos mensagem de salvação, dizer que tem sido uma bênção contar com o carinho da vossa audiência, tem sido uma bênção contar com os irmãos e as vossas orações têm realmente ajudado bastante para o crescimento e o desenvolvimento deste projeto. Continuemos a orar para que dias por vir as coisas venham se tornar ainda melhores. Bem, esta noite nós temos um tema especial, um tema que nos levará à memória e à nossa infância para aqueles que já são adultos. E para as crianças atuais, bem, talvez vão se lembrar das suas salas infantis. Nós estaremos falando sobre a história de um homem chamado Zaqueu. E antes mesmo de entrarmos na história, na leitura da Bíblia, como de costume, vamos falar com Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos por mais uma sexta-feira, a chegada do Santo Sábado. Venha nos dar, ó Senhor, a compreensão da Tua Palavra. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse, a história de hoje vai nos levar a pensar na nossa infância, para os crescidos e para os mais pequenos que ainda são infantis. Claro, vão pensar em suas turmas lá da Escola Sabatina Infantil, a história de Zaqueu. Queridos, quando eu era mais pequeno, e aqueles que são do meu tempo, ou quase da minha faixa etária, vão lembrar que na escola infantil, lá na escola sabatina, enquanto pequenos, com os nossos professores, cantávamos aquele hino, aquele corito. Zaqueu era baixinho e bem barrigudinho. Zaqueu era baixinho e bem barrigudinho. Subiu numa árvore para ver Jesus passar. Lembra desse hino? Sim, eu sei que tu lembras. E ainda tem aquele outro cântico também sobre Zaqueu, que diz que Zaqueu era um homem baixo que nunca mais cresceu. Subiu uma árvore alta para ver o Salvador, para ver o Salvador. Então são estes cânticos que nos foram ensinados enquanto crianças e que nos remetem diretamente às lições bíblicas, à história de Zaqueu. Mas agora mesmo, após termos cantado estes cânticos maravilhosos, vamos para a leitura da palavra do Senhor. Permita-me estar em pé para a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. A Bíblia começa por dizer o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9 diz: Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Palavra do Senhor. Amém. Amém. A história de Zaqueu é uma história conhecida, como eu disse no princípio, história que muitos de nós aprendemos na infância, aprendemos cantando esta história. A Bíblia vai dizer que Jesus certo dia estava passando Jericó. Enquanto passava Jericó,
Jesus, a multidão o rodeava, a multidão o cercava, porque dentre a multidão estavam os discípulos, estavam os peregrinos, porque a esta altura Jesus estava indo para a última Páscoa em Jerusalém. Então, muitos que estavam com Jesus estavam simplesmente acompanhando ou aproveitando a companhia de Jesus, pois estavam indo a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, enquanto eles iam, a Bíblia vai dizer que um homem, chefe dos cobradores de imposto, de nome Zaqueu, procurava ver Jesus. Queridos, o nome Zaqueu significa puro, significa inocente. E este homem, a Bíblia diz que ele era baixinho, entretanto, era rico. E por ser rico, a Bíblia nos apresenta a fonte da sua riqueza. A Bíblia vai dizer que ele era chefe dos cobradores de impostos. Jesus tinha um discípulo que era cobrador de imposto, cujo nome era Levi, também chamado de Mateus. Mateus era cobrador de imposto. Este homem Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Em outras palavras, Levi, que era um dos discípulos de Jesus, prestava ou era do tipo de pessoa que prestava relatórios a Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Se for no nosso contexto hoje, em Angola, Zaqueu, poderíamos dizer, é um chefe no gabinete da AGT. Não um chefe qualquer, mas um chefe que quando passava, as pessoas levantavam por respeito. Era um homem que quando passava, atraía outras pessoas a ele, pessoas que procuravam corrompê-lo, pessoas que procuravam influência, pessoas que procuravam promoção. Era um homem que tinha status, era um homem que tinha poder, era um homem cujas palavras poderiam mover coisas. Este homem era Zaqueu. Mas independentemente dele ser rico, este homem, ele tinha um vazio em seu coração. Ele tinha o desejo profundo de procurar conhecer Jesus. Veja no texto, o texto é claro em dizer no versículo número 2, ou no versículo número 3 a 4, versículo 3 exatamente, diz que ele queria ver quem Jesus era. Veja, o que Zaqueu quer não é alguma coisa de Jesus, porque dinheiro, ele não correu para que Jesus lhe desse dinheiro, ele tinha muito dinheiro, estava podre de dinheiro. Zaqueu não corria para Jesus fazer um milagre em sua vida. Porque muita gente hoje direciona-se a uma igreja, procura Jesus quando sente a necessidade física, a necessidade de alguma coisa. Percebe? Pronto, estou a sofrer muito de doença, estou a sofrer muito financeiramente, vou procurar Jesus. Zaqueu procurou Jesus não porque não tinha dinheiro, não porque estava doente, mas procurou a Jesus porque queria conhecer quem Jesus realmente era. E aqui faz-se cumprir uma passagem do Antigo Testamento em que Deus diz: e vós me procurareis, se me procurardes com o vosso coração, me achareis. Sim, Zaqueu procurava conhecer Jesus de coração e, de facto, Zaqueu achou Jesus. Mas a multidão faz algo interessante, algo que aborrece-me bastante e chama ao mesmo tempo a minha atenção. A multidão impede com que Zaqueu vesse a Jesus. Impedem, criam barreiras. E Zaqueu era baixinho, odiado por muitas pessoas. Odiado por quê? Porque Zaqueu não era romano. Zaqueu era judeu que cobrava impostos aos judeus. Zaqueu era um judeu ao serviço dos romanos e cobrava impostos aos seus irmãos. Então, os judeus iguais,
os seus conterrâneos, os seus contemporâneos, não gostavam dele. E quando viram ele aproximando-se na multidão, eu quero aqui imaginar que alguns o cotovelavam, alguns o empurravam com seu corpo. Ele era baixinho, mas Zaqueu, como tanto desejava ter um encontro com Jesus naquele dia, ele procurou parar, pensar e agir de forma diferente. Zaqueu parou, pensou e decidiu agir de forma diferente. A Bíblia diz que ele correu e foi mais lá para frente. O versículo de número 4 diz que correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Um homem rico correu para ver Jesus passar. E não só correu, a Bíblia diz que este homem rico subiu numa árvore para ver Jesus passar. Zaqueu despiu-se do orgulho e vestiu-se com o manto da humildade. Zaqueu esqueceu que era rico. Ele decidiu colocar o seu poder, o seu status de lado para ver Jesus passar, porque independentemente do dinheiro que ele tinha, ele sentia um vazio em seu coração que somente Jesus poderia preencher. Ele correu, ele subiu numa árvore. A história dá sequência dizendo, no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Jesus olhou para cima. Deixa-me voltar a esta câmera. Jesus olhou para cima. Todos aqueles que estavam a empurrar Zaqueu, a cobrir Zaqueu, a fazer barreira para Zaqueu, tiveram também que olhar para cima. Zaqueu, na Bíblia, se torna o primeiro homem e o único até então que fez Jesus olhar para cima. Não tem outro na Bíblia. Homem nascido de mulher que fez Jesus olhar para cima. Zaqueu faz Jesus olhar para cima. E aqueles que olhavam embaixo, lhe cotovelaram, também olharam para cima. E Jesus disse para Zaqueu, desça depressa. Salvação é urgente. Salvação é hoje. Salvação é agora. Jesus diz para Zaqueu, desça depressa, porque hoje quero ficar em sua casa. Não é que Zaqueu convidou Jesus. Jesus se autoconvidou. Há detalhes na história de Zaqueu muito importante. Ele não só faz Jesus olhar para cima, mas também Zaqueu se torna um dos primeiros homens na Bíblia a fazer com que Jesus se autoconvide a ir para a sua casa. Por quê? Porque Jesus percebeu que Zaqueu, independentemente ou Zaqueu diferente dos outros que queriam simplesmente estar se empurrando ao lado de Jesus, Zaqueu, ele procurava conhecer quem Jesus era, independentemente dos benefícios que Jesus poderia dar. E quando vão à casa de Zaqueu, para concluirmos com a nossa história, a Bíblia vai dizer que na casa de Zaqueu, Jesus lá dentro da casa de Zaqueu, a Bíblia diz, no versículo número 8, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Era um homem rico, muito rico. E Zaqueu aqui apresenta uma lição importante. Zaqueu não diz que deixarei um testamento dizendo que após a minha morte distribuam os meus bens aos pobres. Zaqueu não fez isso. Zaqueu disse, enquanto eu estou vivo, enquanto vivo, eu decido dar, doar, ajudar o meu próximo. Zaqueu apresenta, manifesta a sua gratidão. A visita de Jesus na casa de Zaqueu
reflete-se nos gestos de Zaqueu. Zaqueu agradece a vinda de Jesus, a vinda do Mestre em sua casa, mostrando generosidade para a comunidade e para todos que fora de sua casa estavam. Este é o homem Zaqueu, um homem que demonstra arrependimento de coração. E veja que a história não termina ali. A história vai terminar no versículo 9, quando Jesus vai dizer assim: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Que Deus adicione bênçãos à leitura da sua palavra. Hoje, dizia Jesus, veio salvação a esta casa. Queridos, Zaqueu nunca levou salvação para a sua casa. Zaqueu levou o Salvador, e o Salvador declarou salvação na casa de Zaqueu. Como pai, é nosso dever convidar o Salvador em nossa casa. Como mães, é nosso dever, é o vosso dever, convidar o Salvador em vossa casa. Quando o Salvador for convidado pelo pai, pela mãe, somente o Salvador tem o poder, a autoridade de declarar salvação no meio da família. São essas as lições que aprendemos com Zaqueu. Lição número 1, devemos procurar conhecer Jesus. Lição número 2, devemos nos despir do orgulho e nos vestir da humildade para termos um encontro sincero com o Mestre. Terceiro, a salvação é urgente. Jesus tem urgência em nos salvar. E em quarto lugar, somente Jesus pode salvar as nossas famílias. É a sua oração conhecer Jesus, é a sua oração ser salvo juntamente com sua família por Jesus. Eu sei que é esta a sua oração, e por ser esta a sua oração, eu quero convidar você para uma breve oração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esta noite em que o Senhor falou para os nossos corações. Ensina-nos, o Senhor, a aprender lições que transformem as nossas vidas, extraída desta história de Zaqueu. Salva, ó Senhor, as famílias que nos ouvem nesta noite. Venha declarar salvação neste dia de sexta-feira, à entrada do Santo Sábado. Declara ao Pai salvação para as nossas famílias, pois é o nosso desejo, é o nosso sonho, é a nossa oração de um dia vivermos no Teu reino, juntos das nossas famílias. Em nome de Jesus, salva-nos, ó Senhor. Amém. Sentes tua fé querendo vacilar, não desista, Ele te sustém. Sentes tua fé querendo vacilar, não desista, Ele te sustém. Não desanimes, porque se abates, oh minha alma, ergo os meus olhos pra cima. Não desanimes, porque se abate tua alma, erga teus olhos pra cima. Confia em Deus, espere em Deus, Jeová Jireh, Deus proverá, crê somente em seu poder, em seu amor, em seu amor. Confia em Deus, espere em Deus, Jeová Jireh, Deus proverá, crê
crer só em ti, em seu poder, em seu amor, em seu amor. Confie em Deus, espere em Deus, Jeová Jireh, Deus proverá, crer só em ti, em seu poder, em seu amor, em seu amor. Confie em Deus, espere em Deus, Jeová Jireh, Deus proverá, crer só em ti, em seu poder, em seu amor, em seu amor. Confie em Deus, espere em Deus, Jeová Jireh, Deus proverá, crer só em ti, em seu poder, em seu amor.